que fazer? Uma mensagem adaptada do pastor Leonídio Gell. Tu já ficou sem saber o que fazer? O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29, conta que quem ficou sem saber o que fazer foi Herodes, pois a sua esposa queria matar João Batista. E Herodes tinha medo dele, pois sabia que João era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. Ele não sabia o que fazer com João Batista. Não sabia se devia matá-lo ou se devia segui-lo. A Bíblia diz que João falou contra o governador Herodes porque ele havia casado com Herodias, a esposa do seu irmão Filipe, e também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. O final da história é a seguinte: Herodes decidiu matar João, atendendo a um pedido feito pela filha de Herodias, que queria que ele fosse decapitado e a sua cabeça entregue numa bandeja, conforme ordem da sua mãe. Assim foi, e assim sempre será que a palavra de Deus estiver diante de nós. Não há como ignorar ou desprezar o que Deus diz. Sempre será necessário tomar uma decisão. Com Jesus não foi diferente. Diante da dúvida, optaram por crucificar o nosso Salvador. Quando alguém nos ofende ou nos causa algum mal, temos a tendência de agir da mesma maneira ou até pior do que a outra pessoa em relação a nós. Motivados pelo rancor, causamos muitos males, principalmente a nós mesmos. A grande maioria das pessoas age assim. No entanto, quem pertence a Deus deve ter um comportamento diferente, até para mostrar que é temente a Deus. Tu já ficou na dúvida em relação a alguma coisa? Ficou pensando, por exemplo, se deveria ir à igreja e meditar na palavra de Deus? Se deveria ser realmente cristão e viver conforme a vontade de Deus? Se deveria fazer a coisa certa ou fazer aquilo que a maioria fez em relação a algum assunto? Sempre que diante da dúvida optamos pelo que é contrário à palavra de Deus, estamos pecando. E as consequências do pecado podem ser desastrosas. Aliás, o pecado causa a morte. E quando não há arrependimento e mudança de vida, o pecado leva à condenação eterna. Herodes gostava de ouvir os ensinos de João Batista. Ele sabia que deveria se arrepender dos seus pecados, mas tomou a decisão errada. Todas as decisões que tu, estimado amigo e amigo ouvinte, tomar, precisam se fundamentar na vontade de Deus para a tua vida. E a vontade de Deus é que sejamos felizes. E isso só será possível pela fé em Cristo Jesus. Só será possível através de uma vida de dedicação a Deus, a sua palavra e a sua vontade. Jesus, por amor a toda a humanidade, suportou grande humilhação ao sofrer e morrer na cruz. Foi rejeitado e desprezado.
mas tudo isso tinha como finalidade a nossa eterna salvação. Por isso, o que fazer? Não fique na dúvida, mas confie em Jesus como teu Salvador. Creia no Evangelho e tome as decisões corretas na tua vida, tendo como guia a palavra de Deus. Não seja apenas um ouvinte ou conhecedor da palavra de Deus, mas seja de fato um praticante desta palavra. Amém.